também. Sobre anéis. Então, hoje a gente começa a segunda parte do curso, que é a parte de anéis. Então, a primeira parte foi só dedicada à teoria de grupos, a gente não viu tudo de grupos, mas o suficiente para ter uma boa introdução e entender o que a gente vai precisar de grupos aqui em anéis, porque também a gente vai precisar. Então, por mais que aparentemente são conteúdos completamente distintos, mas obviamente aqui a gente vai usar muito o que a gente viu de grupos. Tá? Então, é como se fosse uma complementação daquilo que a gente vê para grupo. Por mais que a origem e o foco dessas duas teorias surgiu de uma maneira completamente, não vou dizer independente, mas o foco de aplicações são distintas, inicialmente. Hoje já tem muitas aplicações. O foco do estudo de anéis tem uma direção e o foco de grupos tem outra direção. Eu acho que eu vou deixar um pouco mais claro isso depois. Mas antes de contar um pouco da história de anéis, vamos introduzir primeiro, definir o que é anel, algumas coisas sobre anéis, exemplos, e depois a gente vai explicar. Né? Porque aí, senão, não tem como entender um pouco da história, de onde é que surgiu os anéis. Então, o anel é uma tripla, que é composto por um conjunto e duas operações binárias. Então, grupo era uma operação binária, e agora o anel são duas operações binárias. Então, uma que a gente simboliza assim com a soma, tá? E a outra com um pontinho, como se fosse a multiplicação. E aí, essa ideia mesmo que a gente vai sempre falar. Quando a gente falar sobre essa operação, a gente vai chamar sempre de soma, e essa operação a gente normalmente vai chamar de multiplicação. Então, é um conjunto com duas operações. Tá? Onde esse conjunto A, com essa primeira operação soma, é um grupo abeliano. Então, olha o grupo já entrando aqui na história. Então, esse cara daqui sempre é um grupo abeliano, então é comutativo. Tá? E o elemento neutro a gente vai denotar como sendo zero. Beleza? E esse cara daqui é uma estrutura binária associativa, ou seja, o fato de ser estrutura binária é que a operação ela é fechada. Se você pegar dois elementos de A e operar, tem que dar um elemento de A, devolver um elemento de A. Tá? E ela é associativa. Então, ela satisfaz aquela propriedade, né? A, B, C é igual a A, B, C. Simplesmente isso, associativa. Agora, como é que as duas operações se relacionam? Eu precisava também de um axioma a mais que relaciona as duas operações. Então, é a propriedade de distributiva. Apesar de eu não coloquei aqui. Então, ela se distribui, a multiplicação se distribui na soma, tá? Tanto à esquerda quanto à direita. Beleza? Então, ela satisfaz essas duas propriedades aqui. A distributiva à esquerda e a distributiva à direita. Beleza, gente? Então, a definição é essa. Então, A com a soma é um grupo abeliano, com a multiplicação ela é associativa e a multiplicação distribui na soma. Beleza. Isso é a definição do que é um anel. Beleza? Vamos lá. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Então, o primeiro exemplo, que na verdade são alguns exemplos, eu tenho Z com a soma e a multiplicação, conjunto dos números racionais com a soma e a multiplicação, conjunto dos números reais com a soma e a multiplicação, e o conjunto dos números complexos com a soma e a multiplicação são anéis. Beleza? Todos esses aí são anéis. Depois a gente vai estudar a especificidade de cada um desses anéis, tá? Cada um desses anéis são distintos por alguma razão. E a gente vai ver isso mais na frente. Beleza? Então, todos esses daqui são anéis. Beleza. Só para me preparando, tem anel de diedral? Diga que não, por favor. Não. Obrigada. Permutações aqui não aparecem muito, não. Nem vai aparecer, não. Obrigada. Mas o que vai aparecer muito é o anel de polinômio. E aí
Esse vai aparecer muito. Tá? A parte final do curso é só anel de polinômio. Tá? Então, se você se queixava do diedral, talvez vai se queixar de anel de polinômio, porque fazer quociente com polinômio é um pouco... E a gente vai tentar ver uma ideia geométrica do que é o quociente de polinômio. Vai ver isso. Pronto, esse primeiro exemplo tranquilo, né? O segundo exemplo, o Zn e Nz também são anéis. Tá? Esses caras também são anéis. Eu vou falar logo vários exemplos aqui, que é o que a gente vai usar bastante. Lembra que para grupos a gente não fez bastante exemplos? Aqui também não vai ser diferente. Então, Mn de R, ou seja, as matrizes N por N, com entradas no conjunto dos números reais. Esse cara daqui, né? MNR, com a soma de matrizes e multiplicação de matrizes, é anel. Tá? Esse cara é um anel. Beleza? Esse cara é um anel. Eu vou deixar de... Esses daqui são fáceis de ver, né? Que a multiplicação distribui com a soma. É algo que a gente já conhece bastante. Esses daqui também, já que a multiplicação é uma consequência da multiplicação nos inteiros, tá? Tanto aqui quanto aqui. Beleza? Esse daqui, não sei se... Eu acho que eu vou deixar de exercício que vocês verifiquem que, de fato, isso é um anel. Não preciso verificar aqui que ele é um anel. Deixa eu ver se tem alguma coisa... Acho que não. A multiplicação distribui com a soma. A soma nas matrizes forma um grupo abeliano, onde a matriz nula é o elemento neutro. Esses três exemplos são os exemplos mais triviais, tá? E o N não entra aí, não? Não, o N não. Por que o N não entra? Vamos lá. Boa. Foi o quê? 3, né? 4. O N, você pode pensar o N com a soma e a multiplicação não é anel. Por quê? Porque esse cara daqui não é... Menino, eu falei UN. Ah, tá. Eu entendi o N. Não. Esse cara aqui não é grupo abeliano, tá? Tudo bem, você falou o UN. Esse cara, né? São os relativamente primos com N, não é isso? Tá. A gente vai estudar ele na semana que vem. Ele tem uma coisa bem particular. A gente vai estudar ele na semana que vem. Vem cá, professor. Hã? Por que o N dos naturais não é? Não é porque Ele não é grupo, né? Não é grupo abeliano, tá vendo? Não é nem grupo. Porque os elementos de N não tem oposto, né? Que a gente chama. O inverso da soma, o oposto. Não tem. Então ele não pode ser grupo abeliano. Verdade. Certo? Então esse cara aqui falha. O N a gente vai olhar mais para frente. A gente vai entender quem são esses caras aqui. E a participação dele nos anéis, tá? Beleza? Então a gente vai analisar esses caras aqui. Mas... Ah, tá, mas a gente poderia ver. Esse cara daqui é grupo abeliano? Tá, vamos lá, Elias. Eu pergunto, é anel? Vou perguntar até a vocês. Me responda. Para ser anel, esse cara daqui tem que ser um grupo abeliano, né? Ele é. Com a soma, não é com a multiplicação. Lembra que lá a gente estava fazendo com a multiplicação em grupo. E é verdade. O N é com multiplicação. O professor não pode trocar a ordem, não? A ordem como? A multiplicação primeiro. Ah, entendi. Vamos lá. Convencional, né, Vinícius? Beleza, vamos lá. Você está falando isso aqui, ó. Primeiro, esse cara daqui, ó, a pergunta que eu fiz. Vamos lá, primeiro essa pergunta. É grupo abeliano? Eu acho que não, acho que ele nem deve ser grupo. Tá.
Por quê? Precisa ser grupo, né? A soma de dois elementos daqui, que são relativamente primos com N, Não dá aí dentro, né? continua sendo relativamente primo com N. Não. Dê um contra-exemplo. Sou palhaça? Não confia na minha palavra, não é? Não. Que horror! Deixa eu ver. Vamos lá, pegue o U5. Quem são os elementos do 5? 1, 2, 3 e 4. Né? Se você somar 2 mais 3, vai dar quanto? 5. 5, que é, na verdade, 0, né? 0 mod 1. Não vai estar lá dentro. Não pertence a U de N. Então, não é grupo abeliano. E essa operação aqui, não é nem uma estrutura binária. Aí, eu tá vendo? Não é. Não. Agora a pergunta foi quem foi Vinícius, foi? Foi, se podia trocar. Se podia trocar. Volta ali rapidinho só para tirar foto. Aí já tem a resposta, né? Trocando, né? Trocando também não, porque primeiro, esse cara daqui, tudo bem. Esse cara daqui é grupo abeliano. Mas o segundo não vai ser, né? Mas poderia trocar, né? O segundo não é que ele não vai ser abeliano, ele teria que ser associativo. Abeliano. Não, mas esse cara daqui, antes de ser associativo, isso aqui tem que ser uma estrutura binária. Ainda não vai ser nem. E não é. E falha aqui. Então não é. Darlan, volta aí um slide, na moral. Quando você acabar. Não, peraí. Deixa eu só escrever aqui. Não é anel. Tá? Esse cara não é anel. Isso aí. Obrigada. Tá? Mas foi boa a pergunta. Para poder a gente já pensar sobre isso aí. Mas esse cara vai ter um papel importante, viu? Ele vai ter um papel extremamente importante lá na semana que vem a gente vai falar sobre ele. Ainda faltam as matrizes GLN e SLN. São anéis? Também? Boa. São os grupos que a gente trabalhava. Tem uma tabelinha. Isso. Eles são grupos, mas não vão ser anéis. E aí eu vou deixar que vocês pensem. O GLN. Porque lá o GLN era com o produto, né? Também. Lembra? Era com o SLN também. Mas a soma de duas matrizes pode não ser invertível. Lembra? Se você pegar uma matriz e somar com o seu oposto, vai dar o zero que não é invertível. A matriz nula que não é invertível. Então, mas ele é um tipo... É isso que a gente vai ver, eu não quero adiantar, mas esse UN aqui que a gente faz nos inteiros, a gente vai fazer para anéis. Quem é U, a gente vai definir lá na frente quem é o U de um anel A. E o GLN vai ser o U do anel das matrizes. A gente vai ver isso na aula mais para frente. Professor, agora a gente vai trabalhar especificamente com essas duas operações ou a gente vai ver mais? Não, com duas. São só essas duas. Beleza? Isso já vai dar uma complicada muito maior do que anéis, do que grupos. O fato de entrar mais uma operação associativa que se relaciona com a operação do grupo abeliano já dá um pouco de confusão. Por mais que a gente esteja num grupo abeliano. Tá? Não, vamos ver mais agora os exemplos mais... Diga aí, Nayara. Desculpa. Falando da multiplicação e da soma, não das propriedades. É isso mesmo? Como? Sempre será multiplicação e soma? A gente sempre vai notar como multiplicação e soma. Tá? Por mais que essa operação pode ser outra coisa. Vamos ver agora alguns exemplos. Mais exemplos aqui. Vamos ver exemplos. A composição, né? Exatamente. Já que você falou da composição, vamos fazer esse exemplo logo. Eu vou calar a boca agora. Fazer o seguinte... Não, antes de falar esse, que esse é um pouco mais abstrato, eu vou fazer o seguinte. Vou logo falar o exemplo de polinômio, por mais que a gente vai trabalhar muito sobre ele mais lá na frente, a gente vai logo trabalhar sobre ele. Então, considere esse conjunto aqui, ó, que são os polinômios na variável meu x com coeficientes
reais. Ou seja, são os caras desse tipo, ó. Pertence a esse cara. Se ele é desse tipo, vou escrever já. Como assim, Ana? Uma n x elevado a n mais a n menos 1 x elevado a n menos 1 mais a1x mais a zero. Onde os AIs aqui, né, são números reais. Então pode ser possivelmente alguns nulos, outros não. Então são polinômios, né? Uma outra maneira de denotar o polinômio é essa maneira aqui, né? Com somatório. K variando de 0 até n do AK x elevado a k. Isso aqui também é um polinômio. Beleza? Ou a gente vai denotar polinômio assim, ou assim. Beleza? Alguma dúvida sobre a cara desses polinômios aí? Como é que a gente vai denotar? Não. Então, beleza. Então, como é que a gente faz a soma, né? Vamos definir a soma. Sejam P de x e Q de x polinômios. Caras aqui nesse conjunto de todos os polinômios sobre essa variável. Beleza? Como é que a gente faz a soma? Então, só denotando, né? P de x vai ter essa cara. A K variando de 0 até n. De AK x elevado a k. E o Q de x... Não vou denotar assim, não. Para não criar confusão com o somatório, que eu sei que vocês vão me matar aí. Bota assim, a n, x elevado a n, a1x mais a zero. E o P de x, o Q de x, desculpa, vai ser o... Pode ser até de maior grau, tá? Bm, x elevado a n, mais a... Desculpa. B1x mais B0. Tá? Ele pode ter polinômio de graus independente. Então, a soma, né, P de x mais Q de x, vai ser o quê? Vai ser somar exatamente os caras de mesmo grau, né? Então, ou seja, supondo se n é maior do que n, então você começa com Bm, x elevado a n, mais... quando chegar em n, aí você soma, né? A n mais Bn, x elevado a n, mais A1, B1x, mais A0, mais B0. Beleza? Aquilo que você já sabe fazer, soma de polinômios. Então, por exemplo, né? P de x é x ao quadrado mais 3x mais 5. E Q de x igual a x menos 2, por exemplo. Então, P de x mais Q de x vai ser o quê? X ao quadrado mais 4x mais 3. Beleza? Entenderam aí? Eu faço devagar, né? É isso? Tudo bem. 3 mais 1x mais 5 menos 2. Aí isso aqui vai dar x ao quadrado mais 4x mais 3. Beleza? Mas é o seguinte, ó, uma outra forma de ver isso, né, independente se m é maior do que n, eu posso sempre considerar os dois completando o cara aqui. Por quem? Os caras que eu completo até chegar em x elevado a m, colocando zero. Isso não vai mudar, né? Então, uma outra forma de ver polinômios é ver em uma variável pode ser representada por sequências de números reais. Isso aqui, ó, a n
por exemplo. Pode ser até uma sequência infinita, onde que a gente chama que tem suporte finito, onde só uma quantidade finita de ANs é não nulo, o resto tudo é zero. Tá? Ou seja, eu estou só representando os coeficientes. Tá? E aí, somar duas sequências é somar o mesmo índice, quem tem o mesmo índice. Mas a gente não vai usar muito essa notação. Tá? Essa notação não vamos usar, mas é possível. Ficou claro, gente, qual é? Como é? Tem essa anotação. Sim, sim. Agora, utilizando a outra anotação, ó, essa daqui, ó, está variando de 0 até n, de AN, x elevado a n. E eu posso representar o Q de x pelo mesmo índice. Por quê? Se m era menor do que n, eu posso completar por zeros. Beleza? Então, a soma, ó, isso aqui vai ser de A. Desculpa, aqui é K. Ó. Confundi. Aqui é K, desculpa. AK mais BK, x elevado a K. Beleza? Então, eu posso fazer isso. Então, a soma é isso. Eu acho que a soma vocês já viram. Até quando vocês viram. Quem não viu o polinômio em nenhum momento, eu acho que viram, né? Em Fundamentos 1, talvez viram. Quem não viu nunca polinômio na vida, eu acho que não. Né? Todo mundo viu um pouco de polinômio. Pelo menos a equação de segundo grau tinha que ter. Álgebra linear também. Ah, beleza. Claro, verdade. Álgebra linear. Tinha o espaço dos polinômios, né? Perfeito. Conversa um pouquinho ainda não, rapidinho, vai. Hã? Conversar um pouquinho para dar tempo de eu copiar. Ah, copia aí. Não, você pode pedir para parar se estiver muito rápido. Hoje só vamos ficar aí nesses exemplos de história, mas a gente vai falar de outras coisas. Precisa falar agora da multiplicação. Então, esse cara com a soma, ó, vou até escrever aqui. Os polinômios com a soma é grupo abeliano. Por quê? A soma é comutativa, né? Essa soma, como eu estou somando aqui, né? Os componentes são números reais, e os números reais são comutativos, então, são comutativos. E o elemento neutro, né? Claro, o elemento inverso de um polinômio, né? Menos p de x, é, na verdade, esse cara daqui. Certo? Beleza? O oposto é esse. E o zero, o número zero, é um polinômio. Você pode enxergar ele como um polinômio. É o polinômio que é o elemento neutro dessa soma. Beleza? Ele vai herdar todo o grupo dos reais, né? As propriedades. Isso, exatamente. Agora, vamos ver a multiplicação. A multiplicação. Se eu tenho um P de x... Dá uma rapidinho, volta ali para eu tirar foto. Pronto, obrigada. Pronto. Ó, se eu tenho um P de x, que é o A, K, x elevado a K. Algumas vezes vou esquecer aqui os índices, tá? E o Q de x, BK, x elevado a K. Não, aqui eu vou utilizar, tá? 0 a n e K aqui de... Pega, vou até mudar aqui, vou botar aqui. Não, vou deixar assim, tá? Deixa o próprio K aqui. Acho que vocês vão entender. BK, x elevado a K. Quando eu fizer P de x é aquela multiplicação de polinômio que vocês fazem. Lembra? Que multiplicação entre dois polinômios sobe o grau do polinômio.
Você vai fazer toda aquela multiplicação. Então, é isso aqui, ó. Olha se não é isso. I, J, variando de 0 até... Eu vou colocar N. N mais N, tá? De quem? AI, BJ, X elevado a I mais J. Ficou claro isso aí? Ou tem dúvida nisso que eu escrevi aqui? Na multiplicação de Sim, polinômios. sim, ficou. Peraí. Não ficou muito claro, não. É. Vai ser tipo uma matriz isso daí? Como? Vai ser tipo uma matriz? Não, aqui é esses caras. Eu estou multiplicando o índice do primeiro polinômio. Faça um exemplo, é melhor. Isso, exatamente. Vamos lá. 3x ao quadrado mais 2x menos 5, por exemplo. E vou pegar o q de x, um monômio x mais 3, por exemplo. Quando eu fizer p de x multiplicado com q de x, isso vai dar o quê? 3x ao quadrado mais 2x menos 5, multiplicado por x mais 3. E essa multiplicação, o que é que acontece? Eu pego esse índice, primeiro índice, com esse primeiro índice. Então, é 3 vezes 1, 3. E subo o grau, né? Aqui vai ficar 2 mais 1. Vai ficar 3. Não é assim? Então, observe se não é o primeiro caso aqui. Quando eu estou com A elevado a N e B, N, A N multiplicado com BN, X elevado a N mais N, que é o primeiro de maior grau. Beleza? Aí vamos fazendo isso sempre, ó, distribuindo aqui, né? Aí vai ficar 3, não, desculpa, 9, x ao quadrado, que é isso com esse. Aí vem mais 2x ao quadrado, que é isso com esse. Mais 6x menos 5x. Lembrou agora? Aqui vai ficar o quê? 11x ao quadrado mais x menos 15. Lembrou como é que faz a multiplicação? Dá lá. Hum. Ah, não, deixa eu ir junto. Então, eu só estou denotando, usando essa notação aqui, para simplificar e todas essas operações que eu faço. Porque para polinômio muito grande, né? Polinômio de graus 5, 6, 7, sei lá, já começa a ficar um pouco mais complicado de fazer todas essas contas. Então, assim, obviamente, a gente vai trabalhar aqui no máximo com polinômio de grau 5. Vou botar maior do que isso. Mas, diga aí, Helena. Só esperar 2 segundos, por favor. Não passar o slide. Tá. Mas a teoria, né, o anel dos polinômios, a gente vai ver para grau qualquer. Tá? Polinômio de grau qualquer. A gente vai fazer o estudo desse anel como polinômio de qualquer grau. Tá? Então, o produto entre dois polinômios, né, esse cara daqui, ó, com a multiplicação de polinômios, é uma estrutura binária. Ou seja, o produto entre dois polinômios é novamente um polinômio, porque os coeficientes aqui são reais, né, multiplicado por uma potência da variável x, de soma. Então, realmente é um polinômio. Aí, é associativo? Também é. Vou deixar que vocês verifiquem. Mas é simples, né? Se eu pegar 3 polinômios, tanto faz eu multiplicar 2 primeiros e depois o outro. Isso a gente está acostumado a fazer. Em cálculo vocês fazem isso, né? Bastante. Quem já está fazendo frações parciais, essas coisas que precisa fazer divisão de polinômios, você está fazendo isso o tempo todo. Decompondo polinômios em polinômios produto de polinômios de menor grau. Então, de fato, é associativo. E também distribui com a soma. Né? E vou colocar assim, isso. Distribui com a soma.
De fato, se eu pegar P de x multiplicado por Q de x mais R de x, isso aqui é P de x, Q de x, mais P de x, R de x. Beleza. Então, de fato, esse cara daqui, os polinômios com a soma e a multiplicação, é anel. Professor, eu fiz esse exemplo aqui, mas no final do curso, a parte final do curso vai ser só um estudo dos anel de polinômio. Vai estudar muito isso. Tá? Vai saber, aprender realmente o que é fazer uma divisão de polinômio, o algoritmo de Euclides em polinômios. A gente vai fazer um pouco daquela coisa de teoria de números aqui em polinômios também. E a gente vai estudar bastante coisa. A irredutibilidade de polinômios. E tudo isso tem um foco principal, que é entender a teoria de polinômio para solucionar problemas reais. Né? Quando você modela qualquer problema em uma função, a matemática é assim, né? Você está com um problema, ou você modela um problema por uma função real, ou modela o problema por uma função diferencial. Né? Mas mesmo a diferencial, a solução é uma função real. Mas, pelo polinômio de Taylor, toda a função você pode aproximar por um polinômio, que é o chamado polinômio de Taylor. Então, entender muitos polinômios te ajuda a entender de perto as funções reais, e entendendo as funções reais te ajuda a entender soluções de problemas de equações diferenciais. Então, por isso que a matemática vai se desmembrando em pedacinhos, porque você precisa entender bem um pedaço para ir avançando e entender o outro, para ir avançando e entender o outro. Então, a gente vai dedicar muito tempo para entender bem o que acontece com polinômios. Tá? E nesse curso, a gente vai estudar só polinômios em uma variável. Existe a possibilidade de trabalhar com polinômios desse tipo. Ó. Vou colocar aqui, mas a gente não vai fazer aqui, mas faz em grupos de anéis 2. x1 é xn, ou seja, polinômios com n variáveis. Isso aí é visto mais em grupos de anéis 2. Entendeu? Isso aqui a gente vê em grupos de anéis 2. Mas aqui a gente vai estudar bastante isso aqui. Esse anel aqui, tá? Os polinômios. Outra coisa que a gente pode ver é mudar esse cara daqui. A gente não só pode estudar polinômios com coeficientes reais, mas a gente pode estudar os polinômios com coeficientes complexos, ou polinômios com coeficientes racionais, ou até mesmo inteiros, ou em Zn. A gente vai falar mais sobre isso na semana que vem. Tem um exemplo que precisa ser legal. E aí, tentar estudar as raízes desses polinômios daqui, em C, as raízes do polinômio nos racionais, as raízes do polinômio nos inteiros, e as raízes desses polinômios em Zn. Se existe, se não existe. Será que todo polinômio aqui tem raiz real? São perguntas que a gente vai tentar responder até o final do curso. Beleza? Então, se para grupos, e grupo de permutações era a coisa principal lá, né, em grupos, o principal aqui são os anéis de polinômio. Beleza? Alguma dúvida sobre o anel de polinômio, gente? Eu não posso odiar polinômio, eu não posso odiar polinômio, eu não posso odiar Não polinômio. deve. Não, muito pelo contrário. A gente faz tudo para não trabalhar com funções logarítmicas, trigonométricas, porque é muito mais complexa de entender. A gente reduz, quando reduz para polinômio, integrar polinômio, derivar polinômio é ridículo. E aí agora a gente tem que estudar polinômio, não pode odiar polinômio. A gente quer amar polinômio para poder a gente seguir fazendo polinômio. Isso, exatamente, Vinícius. Teorema fundamental da álgebra sobre soluções de polinômios. Exatamente. Exatamente. A gente vai ver isso? Vai ver, a gente vai falar, mas não vai fazer a prova. É o seguinte, esse é um problema que tem gente que discute isso, é uma bobeira. Que o teorema fundamental da álgebra, a prova
é em análise. Você precisa de um pouco de análise para poder fazer a prova desse teorema fundamental da álgebra, que é em álgebra. Tem gente que fala, a álgebra precisa... Os matemáticos bobos, né? Que fala que a álgebra precisa da análise para provar o seu principal teorema. Gente influenciado por essa forma de pensar, buscou e encontrou uma prova do teorema fundamental da álgebra dentro da teoria da álgebra. Mas isso, para mim, é uma bobeira. Se você faz a prova em análise, em sistema dinâmico, onde seja, é uma prova do teorema. Mas, sim, a gente vai falar sobre ele, mas não vai fazer a prova. A prova algébrica é bem complexa. Tá? Mas a gente vai falar sobre ele no final do curso. Beleza? E aí a gente precisa olhar bem para esse cara daqui, infelizmente. Outro cara que vai aparecer aqui bastante é os números complexos. São os números complexos. Infelizmente. Não vou explorar muito os números complexos, mas a gente vai falar bastante em alguns momentos dele. Eu não vou fazer coisas mirabolantes com os números complexos, mas infelizmente a gente vai ser obrigado a falar sobre os complexos. Vamos ver agora exemplos não tão usuais. Tá? Mais 2 exemplos aqui antes de começar a falar de outras coisas. Quartênios. Poderia também, mas não. Não vamos falar. Tá? Justamente, eu vou falar um pouco sobre essa coisa dos... A motivação de onde surge até o nome anel. Acho que foi Lucas que perguntou, você vai falar da origem do nome anel. Infelizmente, não dá para entrar no fundo aqui da origem do nome. Eu vou dizer quem foi que deu pela primeira vez esse nome, mas tem a ver com os quartênios, octônios, tem a ver com isso. Mas a gente não vai falar disso aqui. Não quero complicar mais a vida de vocês. Um outro exemplo aqui, qual é esse próximo exemplo aqui? 8. Considere isso aqui, ó. Quem já viu cálculo 1, todo mundo, né? Eu acredito. As funções reais de R no intervalo 0, 1, contínuas. Isso aqui é um outro exemplo de anel, onde a soma f somado com g, duas funções daqui, não, aqui, vou tirar uma aqui, tá? Tá, eu não vou botar 0, 1, vou botar R. Tá? De R em R, funções contínuas, onde a soma, aplicada em x, é f de x mais g de x. Soma de funções contínuas é contínua. Lembra lá de cálculo? Cálculo A. Soma de funções contínuas é uma função contínua. E a mesma coisa acontece com o produto. Né? Produto, vou colocar assim, é f de x multiplicado por g de x. Esse aqui é contínuo. Também é contínuo. Então, essas duas operações são estruturas... Aqui eu coloquei 0,1, deixa eu colocar C aqui. Tem alguns livros que denotam assim, CR. E coloca um zero também. Ou zero, assim, né? Zero. Porque eu poderia pensar também em diferenciáveis, ou seja, funções deriváveis, tá? Mas, enfim. Esse daqui é mais um exemplo, onde é possível ver aplicações de anéis na teoria de funções contínuas, em topologia, ou na teoria de funções diferenciáveis em geometria, por exemplo. Tá? Então, isso aqui são contínuas, então são operações binárias. Esse cara daqui, né? C0R, com a soma, é grupo abeliano. De fato, quem é um elemento neutro aqui é a função constante igual a zero. Beleza? E esse cara daqui também é associativa. Beleza? E a multiplicação também distribui. A soma. Portanto, de fato,
anel. Tá? Não vou trabalhar muito com esse daqui, mas é mais um exemplo para vocês guardarem no bolso. Deixa aí guardadinho. Um exemplo. Mais um exemplo aqui para a gente acabar pelo menos essa primeira lista de... Que é o exemplo que a Helena falou da composição. Então, seja G um grupo abeliano. Tá? G é um grupo abeliano. Grupo. Grupo abeliano. Denote esse cara daqui, ó, end de G, como os endomorfismos. O que é isso? São end de G, são as funções de G no próprio G, e F é homomorfismo. Agora, vou denotar G com esse cara daqui, né? Um grupo qualquer abeliano. A operação aqui vou denotar como soma. Então, a operação que eu vou definir aqui, a primeira operação, soma para ser grupo abeliano, esse cara ser grupo abeliano, né? É isso aqui. Se eu pego dois endomorfismos, né? Não é automorfismo, endomorfismo, não precisa ser bijetor, tá? Aplicado a A, é F de A mais G de A. Onde essa operação daqui é a operação do grupo. Beleza? Então, esse cara daqui, com essa operação nova que eu acabei de definir aqui, até coloca assim, operação linha, é grupo abeliano. Por que é grupo abeliano? Porque esse cara daqui está dentro de um grupo abeliano. Então, se esse cara está dentro de um grupo abeliano, isso aqui é G de A mais F de A. Que, por definição da minha operação, é G, F operado com A. Linha, né? Então, de fato, esse cara é um grupo abeliano. Por quê? Quem é o elemento neutro desse grupo abeliano? A função constante igual ao neutro, ou seja, essa função, ó, que vai de G em G, que pega qualquer elemento de G e leva no neutro de G, é um neutro de end de G. Consegue ver isso? Sim, sim. Não. Por quê, né? Vamos lá. Por quê? Se eu pegar F, um endomorfismo, e se eu pegar F somado linha com essa função zero, que eu acabei de definir aqui, ó, função zero, que pega A, qualquer elemento de G, e leva no neutro, né? Aplicado a A, vai fazer o quê? O neutro, essa função aplicada a A, dá sempre um neutro. Lembra? Essa definição aqui, ó. Pega A, leva no neutro. Então vai ficar F de A mais o neutro de A. Só que o zero aplicado a A é um neutro. Então vai ficar F de A mais o neutro no grupo, que é o próprio F de A. Beleza? Como A foi tomado do arbitrário, então F somado linha com zero vai dar o próprio F. Do outro lado também é análogo. Entendeu, Helena? Sim. Perfeito. E o elemento oposto é só você pegar, né? Ou seja, o elemento oposto aplicado a A é a mesma coisa de você pegar o... assim, né? O oposto de F de A. Beleza? É essa a função. A definição da função oposto. Eu vou deixar que vocês façam de exercício, prova aqui, Ana. Vou colocar lá. Então, de fato, esse cara daqui é um grupo abeliano. Tá? Agora, a outra operação de multiplicação é a operação que a Helena falou. A operação de composição. É a minha multiplicação. Então, F composto com G aplicado a A é F de G de A.
Então, composição de homomorfismo é um homomorfismo. Então, esse cara daqui, de fato, é um endomorfismo, porque vai de G em G, certo? A composição, ele é um endomorfismo, é um homomorfismo de G em próprio G, beleza? E aí, então, o que é que a gente já tem? Que esse cara daqui, com a composição, é estrutura binária. E a gente viu, ademais, que a composição é associativa. Lá em grupos a gente viu isso. Ou até em funções, a gente viu lá. Uma das primeiras questões lá da lista anterior. Então, esse cara daqui é associativo. O que é que falta para ser anel? A distributividade pela soma e essa composição. Exatamente. Então, falta ver a distributividade. Então, se eu pegar F composto com G mais H, né? Aplicado a um elemento de G, isso aqui vai dar o quê? F, pela definição da composição, de G somado com H, aplicado a A. Só que a definição da soma é o quê? G de A mais H de A. Mas F é homomorfismo de grupos. Como F é homomorfismo, né? Aplicado à soma é F do G de A mais F do H de A. E aí é só refazer a composição. Exatamente. Então, e aí esse cara daqui é quem? É o F composto com G aplicado a A, mais o F composto com H aplicado a A. O A foi tomado arbitrário. Então, de fato, a gente tem que F composto com G mais H é exatamente F composto com G mais F composto com H. Então, Darlan, por favor, volta o slide quando o senhor acabar, por favor. Mais um. Mais um? É. Obrigada. O que acontece? De fato, esse cara daqui, o endomorfismo sobre um grupo G, com a soma, a operação de G e a composição é anel. Esse já é um exemplo um pouco mais abstrato. Vamos voltar para os grupos, para os anéis usuais, por favor. Então, esse é outro tipo de aplicação, ou seja, a aplicação da teoria de anéis dentro da teoria de grupos. Isso também existe, tá? Por mais que a origem da teoria de anéis foi estudar especificamente a teoria de polinômios, anéis de polinômio, existem essa também que é uma aplicação de anéis em grupos. Exatamente, parece um superpoder, né? Então, isso também é um anel, beleza? É outro exemplo para a gente guardar no bolso, eventualmente vai aparecer em alguns momentos. Mas os exemplos que a gente vai trabalhar são os polinômios e os usuais, né? Reais, inteiros, EN, NZ. Esses daí a gente vai trabalhar muito. Tá? Tem bastante exemplo. Beleza, gente? Agora, uma pergunta que a gente poderia fazer é: a gente não falou nada sobre essa operação, só precisa ser uma estrutura binária, essa multiplicação aqui, né, do anel, uma estrutura binária associativa que distribui com a soma. Mas aí a gente poderia perguntar, e se fosse comutativo? Será que existe o fato do anel onde a multiplicação é comutativa? Sim. Esses anéis a gente chama de anel comutativo. Um anel é dito ser comutativo quando a operação de multiplicação ela é comutativa, a de multiplicação, porque a de soma já é. Beleza? E a gente diz que um anel tem unidade quando ele tem um elemento neutro multiplicativo, que é o que a gente vai denotar pelo 1. Tá? Beleza? Então, comutativo, o anel é comutativo quando a multiplicação não é comutativa. Pera aí, menino. Diga aí. Como é o nome daquele negócio que não é grupo, mas tem associatividade? A gente estava conversando na aula de exercício. Monoide. Ah, isso mesmo. Então, o segundo tem que ser um monoide.
para ser só... Deixa eu pensar aqui. Mas monoide tem inverso, né? Não tem não, porque não tem o neutro. Tem um neutro. O monoide. É porque o senhor está escrevendo estrutura binária, porque o senhor não escreve logo grupo, então? Não. Ó, vamos lá, boa. A pergunta foi boa. Vamos lá, vamos sanar essa dúvida. Vamos aqui. Esse cara é uma estrutura binária associativa. Em nenhum momento eu disse que ele tem um elemento neutro. Então, Monoide também não tem. Quem? Monoide. Tem. Não, monoide tem. Qual é o nome? Gil, você lembra que você falou que tinha um que tinha que ser só associativo? É semigrupo, eu acho. Beleza. Também é chamado de semigrupo. Okay. Pronto, então ele tem que ser um semigrupo. Ok, beleza. Pronto. O senhor que confundiu dizendo que era monoide? Não, monoide tem que ter o elemento neutro, né? Porque N é monoide, né? Com a soma é monoide. E o zero tá lá. Beleza? A não ser que vocês considerem que zero não está aqui dentro. Aí é outra discussão. Aí depende da teoria, né? Quando for conveniente, você coloca ele lá dentro. Mas eu não consigo. Eu, como da área mais de lógica e fundamento, a construção dos números naturais é a partir do zero, né? Você pega um conjunto vazio. Tá? Sim, aí vai fazendo vários conjuntos vazios para formar os outros números. Isso. Então, por mais que essa construção seja recente, originalmente, lá, a origem dos números para contagem não utilizava o zero, porque não fazia sentido para ele. Zero. Porque ele contava as vaquinhas que tinha lá, as ovelhas que tinha. Ele contava com pedra, então não tinha pedra zero. Né? Mas a construção dos naturais, como uma teoria axiomática dada por Cantor, então inclui o zero. Então, como é uma teoria que a gente tudo está embasado por isso. Né? Qual é o slide? O senhor tá conversando aí, eu tô querendo copiar. O slide vai estar lá. Não sei porque você quer copiar, mas tudo bem. Darlan, deixa eu só fazer um pequeno desabafo aqui. Sua matéria de 5 2 horas. O senhor dá aula 3 vezes por semana. Eu tenho que copiar toda a sua aula. E depois o senhor passa 10 exercícios por semana. Não é só a sua matéria. Não, mas aí, peraí. Mas se você, são 10 exercícios por semana, se você para 1 hora por dia, meia hora para fazer um exercício, você consegue fazer um exercício. Então faz um exercício a cada dia. 2 exercícios em um dia. Pega um domingo, um sábado, vai no... Agora que não precisa... Antes ainda falava, pegue um ônibus, quando você pega o ônibus de volta para casa. Você já estava fazendo uma questão ali, pensando, agora nem ônibus você precisa pegar mais. Vai em casa. Esse é o problema, tá em casa. Exatamente, Gil. Eu preferia estar no ônibus. Tem a cama, tem o sofá, televisão, computador. Não, em casa Tem pessoas. Em casa tem pessoas, tem vizinho cantando. Pois é, esse é o problema. Tem distrações, né? Mas esse é mais um incentivo. Então, eu vou incentivar vocês. Vai lá na Avenida 7, compra um fone de ouvido daquele mesmo, mais barato, e pronto. Coloca e acabou. Mas que saudade de ficar naquela Incentivo, cobertura lá da... Viu, professor? Darlan tem cara que nunca lavou um banheiro. Quem? Que saudade de ficar lá na cobertura da biblioteca de matemática. Matemática, né? Lá é legal. Aí é um silêncio, você consegue. O outro aí querendo 3, 4 anos de EAD. Tá amarrado, tá repreendido. Tá? Beleza, gente. Então, vamos lá. Só voltando. Comutativo quando a multiplicação é comutativa e possui um anel com unidade quando tem um elemento neutro multiplicativo. Tá? Beleza? EAD só tem vantagem. É um pouco complicado, né? Eu também sou muito adepto ao EAD, não. Eu já não estou suportando estar dando aula aqui. Só essa a vantagem, não ter que pegar ônibus. Mas eu gostava de pegar ônibus. Pegar ônibus era uma coisa legal.
E quem disse quem não limpa a casa? Eu limpo casa. Quem disse que eu não limpo casa? Ah, tá. Pra vocês é uma onda, né? Não, eu não consigo, não. É AD, eu... A única Dava desvantagem tudo pra pra mim, pegar o meu 0354 com o Fernando ouvindo um calcinha preta no ônibus. 8 horas. Dava tudo por isso. a única desvantagem pra mim, professor, é que, como eu moro em outra cidade, tem que acordar 4 horas da manhã todo dia pra ir lá. Pra ir, né? 4 Qual é a horas. cidade? Essa parte não é legal. Candeias. Candeias. Nayara falou o quê? Não, mas eu demoro 2 horas para chegar lá e 2 horas para voltar para casa. Então é 4 horas perdida por dia. Não, mas é isso mesmo. Por isso, aproveita o ônibus para fazer um exercício. Quando eu fazia a graduação, eu morava na Ribeira. Então, para eu chegar aqui na UFBA, eu ia para a Federação e descia andando. E subia também. Até a Federação. Eu também. Descia todos os dias ali, 6h40. Exatamente. Eu fui assaltado 2 vezes ali. Ainda bem que não tive essa sorte. Mas, pessoal, a gente não vem sentado para fazer exercício, não. É em pé, viu? Aí, o ônibus lá só Fortalecimento, pô. Vai pensando. Eu não estou dizendo para você sentar, vai pensando na solução de um problema. Antes de entrar no ônibus, lê um problema e vai pensando. Mas porque aqui em Fundamentos 2 era assim mesmo. Eu ia para casa pensando nos problemas de geometria euclidiana. Exato, que viu alguma coisa. Vai pensando. Darlan tá parecendo o coach. Porra, esse foi o pior, viu? Coach. Um detalhe rapidinho. Eu lembro que quando estava no auge do Fundamentos 2 lá, todo mundo de madrugada ficava mandando ideias do que fazer para resolver alguns problemas da lista. Aí, assim e assim, eu não estou passando... A lista de exercícios não é complicada, mas vocês conversem entre vocês. Isso eu quero que vocês contribuam entre vocês. Eu falo isso o tempo todo. Matemática, é difícil fazer matemática sozinho. É difícil. Eu elogio muito aquelas pessoas que conseguem fazer matemática, publicar seus artigos sozinhos. Isso tem muita gente. Mas muitas vezes a pessoa que faz isso é porque não consegue ter um convívio, não consegue trabalhar com outra pessoa. Aí é um problema, limitação pessoal. Mas eu incentivo, trabalhem juntos. Tá? Trabalhem juntos. Isso é o que eu mais falo. Trabalhem juntos. Senta com outro colega, discute. Porque isso faz com que a cabeça vá abrindo muito mais. Assim. Perguntas. Façam perguntas para você mesmo e para seus colegas. Não seja chato, mas façam perguntas. Tá? Não sejam chatos. Você está mandando alguém direto para mim, Darlan? Não. Não, suas perguntas são boas. Porque você não tem jeito. Não tem jeito o quê, Vinícius? Não, para mim pode fazer a quantidade de perguntas que for. Não, se fosse outros professores, já teria levado patada. Não tem problema. Não. Vinícius, o DA também tem esse problema. Eu também jogava muito dominó no DA, mas o dominó também ajuda. Dominó é matemática, acima de tudo. Dominó também ajuda. Darlan, só uma coisa aqui que eu ia postar no chat, mas era uma coisa que eu e Vinícius fazia muito. Quando a gente tinha reggae, a gente ficava calculando qual a melhor bebida para tomar, considerando o teor alcoólico e o preço dela. Aí a gente fazia uma divisão, fazia todo um cálculo para descobrir qual era a melhor. É para isso que teve matemática. Problema de otimização. Exato. Também. Aí a gente contava quanto você precisa para você chegar em um combo alcoólico. Aí a gente fazia as contas. Nossa, eu tenho muita saudade disso, gente. Saudades. No Excel ainda, Vinícius. No Excel. Que bom. Não, mas tem muitos problemas. A matemática é boa também por isso, por permitir esses tipos de aplicações, por mais que um possa falar que é boba, mas muitas teorias matemáticas surgiram de bobeiras, assim, né, entre aspas. Em discussões ou modelagem matemática de problemas simples.
Para quem vai ver lá no futuro essa aula que está sendo gravada, que eu falei, a aula até sobre isso se discute, que bom. Beleza, vamos voltar. Vamos ver aqui, discutir alguns exemplos, tá? Sobre o comutativo. Eu acho que tu esqueceu de falar. Ah, tá, não. Você não falou ainda não, nem da unidade. Eu só falei, né, que um grupo um anel é chamado anel com unidade se ele tem um elemento neutro multiplicativo que a gente denota pelo 1, tá? Esse cara daqui é o que a gente vai chamar de elemento neutro comutativo. Então, vamos reavaliar todos esses exemplos que a gente viu aqui, ó, desde o primeiro. Esses daqui são comutativos. A multiplicação é comutativa. Sim. Sim, né? É comutativo. E tem unidade, né? Porque todos esses aqui têm o número 1, que é o elemento neutro multiplicativo. Beleza? Então, esses exemplos aqui, todos eles são comutativos com unidade. Beleza? Agora, vamos ver o NZ. Vamos ver um caso mais específico aqui. O NZ. Professor, tem um nome específico para a gente chamar esse anel? Para chamar o quê? Cortou tudo. Os Como? anéis que são comutativos e têm unidade, tem um nome. Anel não comutativo com unidade. Assim é o nome. Não. Que não é comutativo e com unidade, não é isso que você está falando? É comutativo e tem unidade. Tem um nome assim específico que a gente já está dizendo aqui. Não? Não, não tem não. É anel comutativo com unidade. Quando não é comutativo, é chamado de anel não comutativo com unidade. Beleza? Não tem nome como, eu entendi, como o grupo abeliano, né? Isso. Não. É anel comutativo. E com unidade, anel comutativo com unidade. Agora, pega esse cara daqui, ó, o 2E. Isso, o comutativo aí é da segunda operação, Vinícius. E o da primeira já é comutativo porque é abeliano. Então, é da segunda operação ali, aquela operação de multiplicação. O 2E, ele é comutativo. Porque a multiplicação de dos números pares é um número par. E ele é comutativo, a multiplicação é comutativa. Agora, ele não tem unidade. Por que não tem unidade? Porque um é ímpar. Exatamente, porque um é ímpar. Um não é par. Ô, Darlan, quando é que não vai ser comutativo, já que a multiplicação é comutativa? Beleza, exatamente. A multiplicação aqui é comutativa. Mas Quando é que vai ser? um anel que não é comutativo, por exemplo, esse último que a gente acabou de ver. Os endomorfismos com a soma e a composição. Lembra que composição de função, F composto com G, não necessariamente é igual a G composto com F. Mas todos aqueles anéis com a multiplicação vai ser comutativo. Aqueles com a multiplicação, sim. Mas esse daqui não. Então, esse cara daqui é um que não é comutativo, é um não comutativo. Tá? Mas esse daqui tem unidade. Tem unidade. Eu já estou até afirmando que tem unidade. Quem é a unidade desse cara? Quem consegue me dizer? Quem é o endomorfismo que faz o papel da unidade? Aquele que, quando eu componho com F, dá o próprio F. A identidade. Exatamente. A identidade aqui é essa função, ó, que vai de G em G, pega A e leva no próprio A. Esse cara daqui é a unidade desse anel. E não é comutativo. Então, esse daqui é um exemplo de um anel comutativo sem unidade. E esse daqui é um exemplo de um anel não comutativo, mas que tem unidade. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem algum exemplo. Não tem nenhum nem outro. Deixa eu ver. O polinômio também é tudo, né? As matrizes
Tem unidade. A matriz também é outro exemplo de com unidade que não é comutativo. Outro exemplo aqui. Outro exemplo. MNR é não comutativo e com unidade. Vou ver se eu lembro algum outro exemplo aqui que não tenha, né? Bom, eu não lembro aqui agora, mas o que No importa caso, é um exemplo não comutativo e sem unidade? agora eu não estou lembrando aqui um. Que não tenha unidade. Bom. Darlan, volta um slide aí, por favor, enquanto o senhor Claro. pensa. Não estou lembrando. Se eu lembrar até a próxima aula, eu falo. Agora eu vou explicar por que eu não lembro. Já, Helena? Peraí que eu vou tirar foto. 2 segundos. Por que eu não lembro de anéis não comutativos e sem unidade? Porque, na verdade, a gente não vai trabalhar com eles aqui. Tá? Ou o nosso anel ou é comutativo ou é sempre com unidade. E a partir de um momento, sempre vai ser comutativo com unidade. Tá? Então, só para denotar algumas coisas aqui, antes de prosseguir, é o seguinte. Em alguns livros, você vai ver o seguinte. Em inglês, anel é ring. Inclusive, eu gostaria, estava pensando nisso, deveria ser R mesmo, porque A é de alternado. Ah, ok. Tudo bem, eu posso colocar R. Daqui para frente, nas próximas aulas, eu vou tentar colocar R. De ring. Então, em alguns livros, você vai ver o seguinte. Ó, RNG é chamado classe dos anéis. Ou seja, é como se eu estivesse colocando todos os anéis aqui dentro. Represento todos os anéis aqui. Quando eu colocar o I, são classe dos anéis com unidade. Tá? E o C é a classe dos anéis comutativos com unidade. Ainda tem o CRNG, que é a classe dos anéis com unidade. Beleza? Então, em alguns livros, eles fazem a distinção do que é que eles estão trabalhando naquele momento, se é na teoria dos anéis gerais, todos os anéis, na teoria dos anéis com unidade, na teoria dos anéis comutativos com unidade, ou só os anéis comutativos. E aí esquece se tem unidade ou não. Então, tudo isso aqui tem gente que trabalha de forma separada. Gente que trabalha em teoria de anéis gerais, que é basicamente o que a gente está começando a fazer aqui. Tá? Então, vou fazer um diagrama aqui, que é o seguinte. Esse último. Tem gente que trabalha, por exemplo, só em anéis. CRNG é a Desculpa, classe não é da unidade. unidade? Desculpa. Não é da unidade, não. Desculpa. Aqui é comutativo. Obrigado, Nayara. Desculpa. Aqui é CRNG, é só comutativo. Desculpa. Tá? Então, tem alguns livros e pessoas que trabalham em álgebra, especificamente na teoria dos anéis, trabalham aqui, na teoria dos anéis gerais, e aí envolve todos, né?
Porque os anéis comutativos, ele está aqui dentro, e os anéis comutativos com unidade também está ali dentro. Tá? Mas tem gente que só trabalha com anel comutativo. Independente se tem unidade ou não, mas trabalha especificamente com anel comutativo. E gente que trabalha com anéis com unidade. Não é muitos, mas sim. Mas independente se ele é comutativo ou não. E tem aqueles que trabalham com anéis comutativos com unidade. O que a gente vai fazer aqui, basicamente, como a gente vai falar com, basicamente, está preocupado com anel de polinômio, então anel de polinômio é um anel comutativo com unidade. Então, mais para o final do curso, a gente vai trabalhar só aqui. Tá? Só aqui. Mas é possível trabalhar em todos esses ambientes. Tá? Mas o anel comutativo com os anéis não comutativos divide a álgebra em duas grandes áreas, que são a álgebra comutativa e a álgebra não comutativa. Tá? E isso realmente é uma distinção. Anéis comutativos, quem trabalha muito com anéis comutativos são quem trabalha com teoria algébrica de números ou em geometria algébrica. Então, basicamente, está trabalhando só com anel comutativo. Para eles, anel tem que ser comutativo. Não tem como não ser comutativo. Tá? E quem trabalha com os hipercomplexos, né, os quaternos, octônios, essas coisas, então está trabalhando com anéis não comutativos. Tá? A gente não vai entrar nesse caso aqui, mas a aplicação de anéis não comutativos aparece aqui. Beleza? Ah, beleza, beleza. Agora que eu vi ali, Davi e S são comutativos. Beleza? Então, a origem dos anéis aparece nesses dois ambientes, tá? Obviamente que ele teve origem aqui, tá? Nessas duas coisas. A origem foi exatamente aqui. E quem... Claro, a estudo de anéis de uma maneira assim esporádica já apareceu em outros trabalhos, mas quem consolida os anéis foi exatamente Hilbert. Olha Hilbert aparecendo aí de novo na história. Ele que introduz a palavra anel, o termo anel, para designar exatamente essa estrutura. Tá? Em um dos seus artigos, lá, não lembro quando, no final do século... no final do século XIX, início do século. A gente não lembra mais ou menos, mas foi ele que introduziu. A motivação para chamar anel, isso alguém me perguntou, acho que foi o Lucas da outra vez, então é desconhecida exatamente a motivação. Se suspeita que surge do comportamento cíclico, aqui eu até escrevi, das potências dos complexos, que são raízes de polinômios mônicos. Isso aí já tem a ver com a teoria de módulos, que foi Hilbert também que introduz, tá, em seus trabalhos. Então aí, ele, olhando esse comportamento cíclico, ele começou a chamar essa estrutura exatamente de anel. É uma suspeita, que foi exatamente desse exemplo específico de anel que Hilbert deu esse nome anel para esse tipo de estrutura. Tá? Então é daí que surge o nome. Tá? Mas, por mais que Hilbert foi um dos pioneiros a trabalhar exclusivamente nessa teoria da algébrica dos anéis, tá? Eu destaco, talvez, uma maior importância, não para ele, em desenvolver a maior parte da teoria dos anéis, e sim M. Noether. Essa daqui teve talvez a principal protagonista foi ela, na teoria dos anéis. Ela que fornece pela primeira vez a fundamentação axiomática dos anéis comutativos. Então, ela dá exatamente a fundamentação axiomática, essa definição que a gente acabou de dar, de anel comutativo, de anéis, com duas operações, estruturas, ela que dá essa... E nesse artigo que ela faz, teoria dos ideais em anéis. Então, ela faz a teoria dos ideais, que a gente vai ver aqui, que é um ideal. Tá? Então, ela... Só que ela teve uma história bem complicada, né? Que é o seguinte, ela quando surgiu, né, e o trabalho dela fantástico, o Hilbert viu e falou, nossa, ela é fantástica, fez um trabalho incrível. E tentou uma vaga para ela na Universidade de Göttingen, na Alemanha, e ela foi negada uma vaga de emprego exatamente por ser mulher. Então, essa frase que Hilbert coloca aqui foi exatamente o que ele falou na época. Imagina, eu não vejo que o sexo da candidata seja um argumento contra a sua admissão,
Afinal de contas, nós estamos em uma universidade e não em um banheiro. Então, ele fala isso para a banca de professores que rejeitou Amy Noether. Então, ela ganha uma posição efetiva na Universidade de Denver. Antes de ela ganhar essa posição, ela ficou trabalhando na universidade, dava aula, Hilbert colocou ela para dar aula pelo nome dele. Ela dava como se fosse Hilbert, mas ela ia lá na sala, dava e ele pagava ela, dava o salário a ela. Repassava aquele salário daquela aula para ela. Então, ou seja, ela, para dar aula, ela tinha que se passar como Hilbert para dar aula. Mas ela dava aula, e ela só conseguiu a vaga depois da final da Primeira Guerra Mundial. Teve uma mudança política na Alemanha, e ela consegue a vaga. Mas, depois que Hitler assume o poder da Alemanha, a Alemanha nazista, ela, como era uma judia, então ela perde o seu trabalho, sua vaga de emprego, junto com outros companheiros de trabalho judeus, que tinha também na universidade. Então, ela perde esse trabalho. E aí ela se muda para os Estados Unidos, ela é convidada para ir para os Estados Unidos, e ela trabalha nessa universidade, Bryn Mawr College. Aqui é um outro problema, que ela vai para a universidade, vai para os Estados Unidos e ganha uma vaga de emprego nos Estados Unidos. Nossa, que ótimo, os Estados Unidos tem uma mentalidade um pouco diferente. Não muito. Porque essa universidade é uma universidade americana que até hoje é uma universidade exclusiva para mulheres, de artes. Então, assim, ela foi para os Estados Unidos e, diferente, por exemplo, de Einstein, também saiu da Alemanha, foi para os Estados Unidos, Einstein ganha uma vaga de emprego em Princeton. E ela ganha uma vaga de emprego em uma universidade exclusiva para mulheres. Então, mesmo assim, mesmo conseguindo trabalho nos Estados Unidos, não foi exatamente o que merecia, né? Amy Noether revoluciona a álgebra quando ela entra com a teoria dos ideais. Dentro dela, em grupos de anéis 2, por exemplo, a gente estuda os anéis e módulos noetherianos, que é exatamente por ela. Essa teoria dos anéis noetherianos e módulos noetherianos revolucionou a álgebra moderna. Então, ela introduz a álgebra moderna, ela escreveu um livro sobre a álgebra moderna, reformulando toda essa maneira de enxergar a forma abstrata da álgebra. Tá? Não, ela é fantástica. Professor Baiano, por exemplo, a tese de professor Baiano é totalmente motivada pelos trabalhos de Amy Noether, em álgebra comutativa e geometria algébrica. Ele tem um quadro dela na sala dele. Na sala dele, ele tem exatamente essa foto, se eu não me engano, lá. Oh, que legal, que legal. Que legal, Maia. Mas é fantástico. A história, ela fica aqui e morre logo, ainda trabalhando nessa universidade nos Estados Unidos. Tá? Ela vem a falecer aqui mais ou menos em 1939, assim. Infelizmente. Mas teve ela e Artin, que é um outro matemático, mas ela que grupos de anéis 2, por exemplo, a parte de anéis é basicamente a teoria de Noether. A gente estuda exatamente a teoria dos ideais radicais e esses anéis noetherianos e módulos noetherianos. E coisas que a gente consegue extrair a partir de analisar anéis e módulos noetherianos. Então, ela foi fantástica. Professor, em algum momento do curso a gente vê aquele teorema dela? O teorema de Noether é porque tem um teorema de Noether que é aplicado em física, né? Se eu não me engano, é o teorema de Noether. Esse daí, da simetria. Não. Esse daí só, infelizmente... Não, eu não fiz quando eu dei grupos de anéis 2. Eu comentei, mas não fiz. Mas tem um teorema de Noether na física, que é exatamente a análise de simetria dos anéis. Tem sim, mas a gente não vê. Pelo menos eu não fiz a prova. Beleza? Mas a gente estuda basicamente a teoria de Noether. Ou seja, grupos de anéis 2 é a parte de anel é basicamente a teoria de Noether. E álgebra 3, que é a teoria de Galois, é exatamente a teoria de Galois. Tá? Mas a parte de anéis, ela que revoluciona a álgebra moderna com seus trabalhos.
e não recebeu o valor devido, infelizmente. Beleza? Contado um pouco dessa história, vamos voltar aqui para falar sobre mais uma maneira de construir anéis, de construir exemplos, que é exatamente fazer a soma direta de anéis. Então, a soma direta de anéis, que a gente denota assim, ó, tá? A com a soma com a bolinha, né? Nada mais é do que você definir um anel sobre o produto cartesiano de anéis, onde a soma é coordenada, coordenada, e o produto também é coordenada, coordenada. Beleza? Eu só quis falar disso porque é uma maneira mais fácil de construir, uma maneira bem usual de construir anéis, tá? Assim como a gente viu lá para grupos, a gente pode fazer produto de grupo, também a gente pode fazer produto de anéis. E é simples, né? Por exemplo, Z12, cartesiano, Z, por exemplo. Isso aqui, soma direta mesmo. Isso aqui é anel. Tá? Então eu vou deixar de exercício para que vocês provem exatamente isso aqui, ó. Esse teorema. Dá lá, volta lá no moral. Tá na lista de exercícios, se vocês quiserem. Exatamente. Esse teorema está na lista de exercícios. Eu deixei até lá na lista de exercícios. Aí, ó, esse A eu já tava achando que era o. E era quê? Aqui? Nada, menino, relaxa. Ah. Beleza? E aí esse teorema eu vou pedir para que vocês provem. De fato, que a soma... Aqui era a soma direta, ó. Vou corrigir lá na lista, que é a soma direta. Em alguns livros denota como produto, né? Produto direto. Mas a maioria dos livros denota soma direta. E vocês vão ver alguma mudança de notação entre anéis e grupos, porque eram teorias independentes, tá? Grupo surge lá na análise de simetrias, lembra? E anel surge com outra motivação. Mas acaba se unindo porque acaba percebendo que a primeira operação é um grupo abeliano, mas inicialmente eram estudados como teorias independentes. Então, se A e B são comutativos, a soma direta é comutativa, e se A e B são anéis com unidade, então a soma direta também tem unidade. Beleza? Ficou claro aí? Isso aí eu vou deixar de teorema. E o que eu queria falar, para finalizar, são alguns resultados alguns teoremas acerca dos anéis. A gente não provou nenhum teorema. Primeiro é o seguinte, ó. Seja A um anel. Então, o neutro aditivo zero é único. E caso o anel seja com unidade, a unidade também é única. Tá? Então, a primeira prova, o primeiro teorema é bem simples. Tá? Como é que eu faço? A com a soma é grupo abeliano. Se é grupo abeliano, a gente viu lá na teoria de grupos que o neutro é único. Então, 0 é 1. A gente tinha visto lá desde grupos, tá? Em grupos, o elemento neutro de um grupo sempre é 1. Beleza? Agora, suponha que A tem unidade. Vamos mostrar que essa unidade ela é única. Tá? Tem unidade, não vou botar uma. Tem unidade. Vamos lá. Seja A uma unidade. Não, vou pegar duas unidades. Vou mostrar que sejam AB, seja unidade. Então, por um lado, se A é uma unidade, A operado com B dá o próprio B. Beleza? E como B é unidade, A operado com B dá o A. Portanto, A é igual a B. Sim. A unidade é única.
Simples, né? Unidade é única. E a gente denota por 1. Por isso que a gente usa essa notação 1 para denotar a unidade, já que ela é 1. Beleza? Uma outra propriedade do anel é o seguinte, ó. O zero multiplicado, né? O elemento neutro da soma multiplicado por qualquer elemento do anel dá o elemento neutro da soma. Que é o que a gente chama de propriedade de absorção. Ele absorve qualquer elemento. Então, ele anula. Então, zero multiplicado com A vai dar o próprio zero. Beleza? Se eu pegar o inverso de A, né, o oposto de A, o inverso da soma, né, o oposto de A multiplicado por B, vai dar o oposto de A multiplicado por B, que é a mesma coisa de pegar A multiplicado pelo oposto de B. Tá? E eu pegar menos A multiplicado por menos B, ou seja, o oposto de A multiplicado pelo oposto de B, vai dar A vezes B. Que é aquela história, né? Menos com menos dá mais. Então, isso para anéis também é verdade. Tá? Menos com menos dá mais. A prova é simples, mas eu vou fazer a prova do primeiro aqui, e o resto eu vou deixar de exercício. Tá? A prova é simples. Como é que eu provo esse primeiro? Anel vai ser corrido assim, é? O quê? Corrido. Antigamente você provava tudo, tinha a mesma propriedade de homomorfismo que tinha tipo 7 proposições, você provou as 7. Mas aí agora tem 3, você não quer provar 3? Vocês já estão em um nível maior, né? Já passou pela primeira prova de grupos. Continua burra. Não. Essas daqui são simples, né? Vocês já fizeram um exercício muito mais complicado do que esse. Então vamos lá. Ó. Observe que 0 mais 0 é 0. Concorda? Tá, eu vou fazer a prova. Eu só queria, para... Porque tem outra coisa que eu queria falar, que é bem mais importante. Então, vamos lá. 0 mais 0 é 0. Concorda com isso aí? Ou até isso não sabe. Se 0 é neutro de um grupo abeliano que foi extremamente estudado na primeira parte do curso. Ah, com certeza, com certeza. Né? 0 mais 0 é 0. Aí agora é o seguinte, se eu pegar 0 multiplicado com A, isso daqui é a mesma coisa de 0 mais 0 multiplicado com A. Concorda? Sim. Só que é um anel, então eu posso distribuir. Então isso aqui é 0 multiplicado com A, mais 0 multiplicado com A. Como a soma é um grupo abeliano, eu posso somar com o oposto, né, dos dois lados. Aí a gente vai ter que 0 multiplicado com A, desse lado, tem que ser igual, aqui vai dar 0, que é o neutro aditivo. Então está provado que 0 multiplicado com A vai dar 0. Tá? Analogamente, A multiplicado com 0 dá o próprio 0. É fácil, não é difícil. Ridículo, né? Eu vou deixar de exercício, viu? Eu me recuso a fazer esses dois aqui. Esse exercício dá para fazer mentalmente. É só mostrar que esse cara daqui é o oposto de A por B. E é só mostrar que esse cara daqui e esse daqui usa esse. Você aplicando esse, usa esse. E aplicando esse, você prova isso. Bom, deixar de exercício. Por que eu quero deixar de exercício, gente? Porque eu quero perder o último momento da aula para falar exatamente sobre uma coisa. Ai, não. Tem esse corolário aqui também, ó. É um corolário imediato. Que menos 1 multiplicado por A vai dar menos A. Por quê, né? Menos 1 multiplicado por A é a mesma coisa do oposto de 1 multiplicado por A, só que esse cara é uma unidade, é um elemento neutro multiplicativo. Então dá menos A. Beleza? Então, o que é que está acontecendo com essas propriedades?
está muito próximo daquilo que a gente costuma fazer com números. Tá? Então, está muito próximo. Ou seja, o zero, ele absorve o ser zero multiplicado por qualquer elemento vai dar zero. O velho menos com menos dá mais. Isso agora vocês já podem usar para fazer suas contas. Tá? Então, essas propriedades. Tá? Exatamente. Exatamente, Aline, completamente intuitivo. Mas, como sempre tem um mais, um porém, essas três coisas que a gente costuma utilizar não é verdade em todos os anéis. Ou seja, não é verdade que em um anel, se A multiplicado por B dá zero, então A igual a zero ou B igual a zero. Isso é falso. Não é verdade isso. Exemplo. Vou pegar o exemplo aqui para evidenciar exatamente isso. Em Z6, por exemplo. No caso, é válido se o anel fosse em divisores de zero, né? Isso a gente vai ver mais para frente. Em Z6, por exemplo, que é um anel, se eu pegar 2 multiplicado por 3, vai dar quanto? 3 vezes 2 vai dar 6, que em Z6 é 0. Mas 2 não é 0 e 3 não é 0. Tá? Então, não cometer esse erro para qualquer anel. Tem que estar no anel específico. E a gente vai falar mais na frente, que é um anel que não tem divisores de zero, que a gente vai falar na quarta-feira da semana que vem, que são os domínios de integridade. Tá? Então, foi isso que você estava falando. Então, cuidado, não cometer esse erro. Outro erro bem comum, ó, dado A diferente de zero, você aplicar a lei do cancelamento. Não, lei do cancelamento para soma, sim, porque é grupo abeliano. Mas para multiplicação, negativo. Tá? Exemplo em que evidencia que isso aqui não é nem sempre é verdade. Novamente, em Z, vamos pegar Z12. Por quê? 3 multiplicado por 1 é o próprio 3, que é a mesma coisa do 3 multiplicado por 5. 5 vezes 3 dá 15. O resto da divisão de 15 por 12 é 3. Tá vendo? Mas não quer dizer, não é verdade que 1 é igual a 5. Então, não façam isso em todos os anéis. Quando é que a gente vai poder utilizar a lei do cancelamento? Também a gente vai ver na próxima quarta-feira. A gente vai provar a lei do cancelamento em determinados anéis. Beleza? E o outro é o seguinte, outro erro muito comum que aparece. Se A vezes B é igual a A, então B obrigatoriamente é 1. Também não. Exemplo, exatamente isso aqui, né? 3 vezes 5 em Z2, em Z12. 3 vezes 5 é 3. Mas não quer dizer que 5 é 1. É a unidade. A unidade aqui é 1. E 5 é diferente de 1. Então, também é falso. Tá? Não, segunda tem aula. Segunda a gente vai falar de outras coisas, viu, Davi? Quarta, aí a gente vai especificar sobre isso. Tá? Na aula de segunda a gente vai continuar um pouco sobre anéis. A gente vai falar de subanéis. Antes de começar a especificar esses caras daqui. Tá? Essas propriedades aqui. Em que ambiente isso aparece. Tá? Então, na aula de quarta, vou logo adiantar. Na aula de segunda a gente vai falar só sobre subanel. Tá? Não tinha falado de subgrupo, a gente vai falar aqui de subanel. E subgrupo normal, que era lá de grupos, vão ser os ideais aqui na história. Tá? Então, a gente vai falar de subanel segunda. E na aula de quarta, a gente vai falar sobre domínios euclidianos. Domínio de integridade, desculpa. Tem euclidiano também, tá? E talvez a gente já comece a falar sobre corpos. Esses dois a gente fala na quarta. Professor, Diga aí. o senhor vai passar a lista? Não, porque é o seguinte, quando eu paro de gravar,
chega para mim. Não, escrevam aí, é porque chega o chat. Escrevam aí no chat presente. Pode escrever presente, porque aí registra todos que estão aqui. Porque aí chega para mim o chat também. Aí o chat fica gravado lá. Aí eu sei todos que estavam presentes. Tá bom? Então, inicialmente, não cometer esses erros, tá? Não, isso aqui é bem atrativo. É muito comum cometer erro porque você sempre quer aplicar isso. Se a lei do cancelamento, ou aplicar isso. Muito cuidado, tá? A gente vai ver um exemplo desse caso aqui em polinômios bem legal, quando a gente na aula de quarto. Talvez dê para falar de corpus quarto, mas domínio de integridade, sim. Ou seja, gente, ó, por enquanto que em grupos, a gente só estava trabalhando com grupos e grupos abelianos, a gente só fazia essas duas distinções, grupos e grupos abelianos. Aqui agora a gente já está falando de anel comutativo, anel com unidade, anel comutativo com unidade, que foi exatamente esse diagrama aqui. Tá? E aqui ainda vai aparecer outros tipos de anéis, que é anel comutativo com unidade sem divisores de zero, que é o domínio de integridade. Vai aparecer também aqui os corpos. Esse cara está aqui dentro. Vai aparecer aqui os corpos. Tá? Vai aparecer domínio euclidiano. Então vão aparecer uma variedade de variantes aqui. Uma espécie de hierarquia de anéis. Tá? Então, diferente do que aparece em grupo. Então, essa dificuldade aqui de anéis é uma coisa que complica um pouco mais do que o grupo. Tá? É a quantidade de variantes que existem dentro dessa teoria. Tá? Beleza, gente? Então, na próxima segunda, a gente vê subanel. Para de gravar aí, Darlan, que eu quero te mostrar um negócio. Tá? Beleza. Deixa eu parar aqui. Ok.